Aí, ó, tá gravando. Então, primeiro queria ver com vocês o que vocês acharam dos exercícios. Conseguiram fazer tudo? Deu para entender o que tinha que fazer? Sim. Deu sim. Então, o que a gente vai fazer hoje? Vai ser literalmente, a gente vai fazer a correção, até vou usando os exemplos de vocês para a gente fazer discussões sobre isso. Vou botar aqui para compartilhar. Eu já vou abrir aqui as atividades de vocês até. Vamos ver quem é que está aqui no nosso grupo. O Renan, Francisca, Hugo, Jamile e João Vitor. Vamos ver aqui. Francisca. Jamile. Jamile, tem aqui. Renan, tá aqui. E mais João Vitor. João Vitor não tem atividade, não mandou ainda essa segunda atividade? Tá, mas então vamos lá. Primeira questão, vamos começar com as conceituais, né, que são mais simples, logo a gente vai avançar. Então, descrever o que é uma entidade e apontar exemplos práticos. Então, alguém se voluntaria para dizer o que é para nós, o que é uma entidade? Posso falar, professor? Pode falar sim. Uma entidade é um objeto que existe e é distinguível dos outros objetos. Um conjunto de entidades e um conjunto de entidades do mesmo tipo. O conjunto de todas as pessoas com conta em um banco pode ser definida como o conjunto de todas as entidades clientes. Irei citar um exemplo prático de entidade. Por exemplo, empresas sem fins, condomínios, sindicatos, etc. Podemos definir que entidade é fazer o reconhecimento de bens de uma empresa, tem como finalidade separar a pessoa jurídica de pessoa física. Não, tá certo. Assim, o que é uma entidade de maneira geral? É uma descrição genérica sobre um grupo de pessoas ou objetos ou coisas, tá? Imagina assim, por exemplo, quando eu falo aluno, aluno representa um grupo, né? Por exemplo, alunos é um grupo de pessoas que compartilham uma série de características. Por exemplo, todos os alunos têm nome, todos os alunos têm um número de matrícula, todos os alunos têm uma data de nascimento. Então, essa descrição genérica de um grupo de coisas ou pessoas é uma entidade. Então, por exemplo, alunos é uma descrição de um grupo de coisas. Agora, o Renan, a Jamile e o Johan são instâncias, né? São instâncias de alunos, ou seja, são exemplos físicos de um aluno. Mas a entidade em si é chamar aluno. É algo genérico, que pode englobar várias pessoas ali dentro. Deu para entender um pouquinho? Sim. Isso não precisa ser só para pessoas, também pode ser para coisas. Por exemplo, disciplina. Quais são as características que definem disciplinas de maneira genérica? Quais são as características que se aplicam a literalmente qualquer disciplina? Ensinamento por um material específico, Isso, focando sei lá, individualmente.
toda disciplina tem um nome, toda disciplina tem um material, toda disciplina tem um conteúdo, né? Ou seja, disciplina é algo genérico. Mas agora tu pegar banco de dados é uma instância de uma disciplina, ou seja, ela é um exemplo de uma disciplina. E nós, na modelagem entidade e relacionamento, a gente vai estar preocupado com as entidades, ou seja, a gente vai estar preocupado com as coisas genéricas. A gente não quer saber as coisas específicas. Por exemplo, eu vou ter um relacionamento de alunos. Vou ter um relacionamento de alunos com disciplinas. Mas eu não preciso entrar em detalhes que, por exemplo, o Hugo vai ter um relacionamento com banco de dados. Ou seja, um exemplo de aluno que se conecta com um exemplo de disciplina. A gente não precisa entrar num nível tão específico. A gente vai falar mais justamente, então, da conexão de alunos com disciplinas, de maneira genérica, porque isso vai se aplicar a todos os exemplos que eu vou poder inserir no meu banco de dados. Então, a gente sempre vai se preocupar com a descrição genérica das coisas aqui nessa parte do conteúdo. Então, o que é um relacionamento em uma modelagem conceitual? Algum voluntário para nos dar uma resposta? Renan, fala tu. O que seria um relacionamento? Opa, pode falar, Júlia. Relacionamentos são associações entre entidades com um segmento específico dentro do mundo real. O objeto do mundo real não ocorre de forma isolada. Eles se associam ou se vinculam. A modelagem de dados conceitual, através de modelos R, é a mais popular desde a origem dos bancos de dados. Que seria um relacionamento, professor? Isso. Compondo mais de 90% de todas as bases de dados. A Jamília ali deu a resposta correta, só que ali no final tu falou uma informação a mais, né? Que tu juntou, é como se tu tivesse juntado duas respostas para perguntas diferentes. A primeira parte da resposta que tu deu tá certinha, é exatamente o que é um relacionamento. A segunda parte da resposta que tu deu, tu já estava explicando não o que era um relacionamento, mas sim o modelo entidade relacionamento, que é esses desenhos que a gente está criando agora. Esses desenhos que a gente usa para representar os nossos dados. Então, como se tu colocou duas respostas para perguntas diferentes em uma resposta só. Mas a tua primeira parte da resposta tá certinho. O relacionamento é exatamente isso. São a forma que duas entidades se conectam. E sempre, por exemplo, que a gente viu, entidades representam grupos. E esses grupos sempre vão interagir uns com os outros. Por exemplo, alunos vão interagir com cursos. Cursos vão interagir com disciplinas. Disciplinas vão interagir com professores. Então, a gente vai ter vários grupos de coisas que interagem um com o outro para fazer uma coisa funcionar. Então, por exemplo, mas para uma escola funcionar, eu preciso ter alunos, esses alunos vão se inscrever em cursos, esses cursos vão ser formados por disciplinas, as disciplinas vão ser dadas por professores. Então, tudo isso são vários grupos de coisas separadas que vão trabalhando junto para que uma escola funcione. Então, a ideia da modelagem entidade e relacionamento é justamente criar um desenho de como todas essas coisas diferentes se conectam para algo grande funcionar. Então, no caso de uma escola, aluno, disciplina, curso. No caso, sei lá, dos exercícios que a gente teve ali do Congresso Nacional, a gente teria político, Estado, congressistas, projetos de lei, como eles se conectam para fazer algo, né? Então, a gente literalmente tem várias formas distintas, vários grupos de coisas que vão interagir entre si
para fazer algo grande funcionar. E é isso que a gente vai criar o nosso desenho, então, para representar. O que é uma chave primária? Então, a nossa terceira pergunta. O que seria a nossa chave primária? Chave primária são os Chave atributos que primária são utilizados. Tá, então, a Jamile já deu a resposta nas anteriores. Agora, quem é que estava falando? Era o Renan ou o Johan? Não tinha visto. Era eu. É o Renan. Tá, então o Renan dá a resposta dessa vez. Pode falar, Renan. Foi a mesma coisa que ela estava dizendo, a Jamile. Isso. Chave primária é só um atributo para identificar uma entidade, né? Uma instância de uma entidade. Por exemplo, é sempre um valor único, que não pode ter repetição. Então, quantas chaves primárias uma tabela pode possuir? Só uma. Só uma. Uma. Perfeito. Então, até aqui tudo certinho. Então, agora aqui na questão 5 começa a ficar mais interessante, que a gente vai começar a trabalhar, então, com os nossos desenhos, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar aqui da Francisca. Primeira. Então, aqui, ó, vamos pegar o exemplo da Francisca aqui. A questão A. A 5A. Um aluno realiza vários trabalhos. Um trabalho é realizado por um ou mais alunos. Então, a gente vai ter aqui o quê? Um aluno realiza, no mínimo, um, no máximo, N trabalhos. Então, tá certinho a parte aqui até aqui. Quando ela falou um aluno realiza vários trabalhos, a cardinalidade colocada aqui reflete corretamente. Então, ela acertou. Um trabalho é realizado por um ou mais alunos. Então, o trabalho é realizado por, no mínimo, um, no máximo, N alunos. Então, certinho. Então, ela também fez dos dois lados a cardinalidade certinho e a resposta da A está totalmente correta. Alguém não entendeu? Todo mundo entendeu essa parte? Sim. Beleza, então vamos lá. Questão B. Vamos ver aqui. Agora do Renan. Tá? Um diretor dirige no máximo um departamento. Um departamento tem no máximo um diretor. Então, um diretor dirige no máximo um departamento. Um departamento tem no máximo um diretor. Então, também tá certas as cardinalidades aqui. Opa, alguém pedindo para entrar. Só que uma consideração, tá? No texto, ele fala só das cardinalidades máximas. E tu colocou aqui as cardinalidades máximas. Então tá correto a forma que tu escreveu. Só que assim, tu pode colocar as cardinalidades mínimas também. Tu pode deduzir essas cardinalidades mínimas, né? Que nem aqui, ó. Aqui tu colocou os mínimos. Aqui tu também poderia colocar. Então, por exemplo, um diretor dirige, no mínimo, quantos departamentos? Um. Então, tu poderia ter colocado aqui o parênteses, né? 1,1. Por quê? Não vai ter diretor que não dirige departamento. Tem diretor que não dirige nada? Não, né? Então, mesmo que o texto não diga explicitamente, tem coisas que a gente pode deduzir. Então, todo diretor tem que dirigir um departamento. E pode ter um departamento que não tem diretor? Não. Também não. Então, tu poderia ter colocado aqui também, parênteses 1,1. Mínimo 1, máximo 1. O jeito que tu fez aqui, eu dei certo. Porque o que o texto da questão pede,
tu fez, tá? Mas poderia ter complementado com a cardinalidade mínima também, tá? Mas tá certo também. Vamos ver aqui. Eu coloquei só um, porque eram 2, 1. Aí Sim. só quis colocar só um mesmo. Não, é que assim, quando tu coloca só um número, a gente lê que tu tá falando só do máximo, né? E o máximo é o mais importante. O número máximo é o mais importante que a gente tem. Mas a gente pode colocar o mínimo também. Mas do jeito que tu fez não tá errado não, tá certo? Tá? Vamos ver aqui. A Jamile, então vamos para ver a questão C. Então, questão C é: um autor escreve vários livros e um livro pode ser escrito por vários autores, né? Então, um autor escreve N livros. Então, tá certo, um autor escreve vários livros. Um livro é escrito por vários autores, né? Então, tá certo, N para N. Mesma coisa, poderia ter colocado as cardinalidades mínimas também. Mas do jeito que está feito, está certinho, eu vou considerar totalmente correto também. Vamos ver então, já que alguém mais entrou. Vamos ver se eu acho que atividade... Viviane, Luciele ainda não recebi as atividades. E o João Vitor também. Tem que mandar também ainda, né? Vamos ver do Johan aqui. Aqui. Então, uma equipe é composta por vários jogadores. Um jogador joga apenas em uma equipe. Então, uma equipe é composta por vários jogadores, uma equipe composta por N jogadores. Um jogador pode estar em apenas uma equipe. Um jogador pode estar em, no máximo, uma equipe. Tá certo aqui também. É um relacionamento 1 para N. Tá bem certinho. Um cliente realiza várias encomendas. E uma encomenda diz respeito a apenas um cliente. Então, um cliente realiza no mínimo 1, no máximo N encomendas, certo? Uma encomenda é realizada por um único cliente. Também está certo. Então, está bem certinho o desenvolvimento da questão 5 que a gente viu aqui. Alguma dúvida ficou? Não. Tá? Descrever, então, o que é um relacionamento N para N. Algum voluntário para nos dar uma resposta? São relacionamentos que ocorrem quando vários registros de uma tabela se relacionam a vários registros de outra. Ou seja, em nenhum dos lados há uma exclusividade no relacionamento. Tá certíssimo, é exatamente isso. Um exemplo que a gente pode ter, um relacionamento N para N, é, por exemplo, vocês. A gente tem alunos, que é uma entidade, se relacionam com disciplinas, que é outra entidade. Um aluno pode fazer quantas disciplinas? No máximo N, no mínimo 1. Isso, um aluno pode fazer várias disciplinas diferentes. Uma disciplina pode ser feita por quantos alunos? No mínimo 1 e no máximo N também. Exatamente, é um relacionamento de vários para vários, que não tem exclusividade. Então, o Renan não está conectado só com banco de dados. O Renan está conectado com análise de sistemas, está conectado com português, com matemática, e a mesma coisa, português vai estar conectado com o Renan, vai estar conectado com a Jamile, com a Luciele, com a Viviane. Então, vai ter um relacionamento que não tem exclusividade, ou seja, podem conectar várias entidades de cada lado.
Então, isso dali é a descrição do relacionamento N para N, tá bem certinho. Então, vamos ver nossa questão 7. A questão 7, tá? Construa um diagrama IR para controlar as campanhas do time favorito, né? Então, você deve armazenar os jogos realizados, pontos obtidos em cada jogo, os jogadores em cada partida, estatísticas individuais dos jogadores em cada partida, e as estatísticas gerais devem ser modeladas como atributos derivados, né? Então, isso daqui, lembra que eu falei que a gente tinha feito aquela correção lá da primeira atividade que eu fiz junto com vocês, essa questão 7? Sim. E a ideia era usar aquele texto, então, para a gente criar esse desenho. Tá? Então, vamos olhar aqui como é que a gente poderia fazer isso. Vou pegar um exemplo aqui, deixa eu ver. Dados. Aqui até. Essa daqui é a resposta que eu tinha dado, né? Então, vamos olhar primeiro aqui. Primeiro parágrafo, estou conseguindo ver? Sim. Campeonato Brasileiro é composto por times. Cada time tem um nome, uma data de fundação, um estado, uma cidade e um estádio. Olhando para essa primeira mensagem aqui, o que a gente pode tirar de informação? O time é uma entidade. O time é uma entidade, então vamos vir para cá. Tá? Qual é o símbolo que a gente usa para representar uma entidade? O quadrado. É o retângulo, né? Mas Quadrado é um retângulo. Mas a ideia está próxima, está próxima. Então, time é nossa entidade. Por que time é uma entidade? Hein? Por que nosso time é uma entidade? Porque ele tem atributo. Porque tem atributo, porque a gente está falando, ó, cada time tem um nome, uma data de fundação, um estado, uma cidade e um estádio. Ou seja, nome, data de fundação, estado, cidade e estádio são informações de times. Então, são atributos de times. Então, vamos criar os nossos atributos. Qual é o símbolo que a gente tem para criar atributo? O círculo. O círculo, né? Então, a gente tem, cada time tem um nome. Cada time tem um estado. Cada time tem um estádio. Cada time tem uma fundação, né, uma data de fundação, de criação. Cada time tem uma cidade. Então, esses são os nossos atributos da nossa entidade time. E a gente liga eles aqui na nossa entidade. Então, isso daqui a gente pode tirar da nossa primeira mensagem lá. Beleza, então, cada time possui um elenco de até 22 jogadores. O que a gente pode tirar de informação aqui? Que cada time possui um elenco de até 22 jogadores. Os jogadores são entidade. Por que jogador é uma entidade? Tem atributo também. Porque tem atributo, que aqui embaixo a gente vai ver. Cada jogador possui um nome, uma data de nascimento, um número de camiseta e uma posição onde joga.
Ou seja, se tem atributos, é entidade. Então vamos pegar aqui. Tá aqui. Jogador. Todo jogador tem o quê? Nome. Um nome. Nome, data de nascimento. Nascimento. Em uma camiseta. Número da camiseta. E uma posição onde joga. Então, por enquanto, a gente tem isso daqui de informações. Agora a gente vai olhar de novo aqui para cima. Cada time possui um elenco de 22 jogadores. O que a gente pode ver agora dessa linha? Tem um relacionamento entre o time e os jogadores. Exatamente. Se tem time de um lado e tem jogador de outro lado, e existe um verbo no meio, um time possui um elenco. Ou seja, tem um relacionamento entre essas duas entidades. Qual que é o símbolo do relacionamento? Nosso losango, né? Então, um time possui jogadores. A gente vai conectar, então, um time com o jogador. Agora, sempre que a gente coloca relacionamento, tem que ter cardinalidade. Então, tem nosso parênteses aqui. Um time possui no mínimo quantos e no máximo quantos jogadores? No mínimo 11, no máximo 22. Beleza, mínimo 11, máximo 22 jogadores. Um jogador é possuído por quantos times? No mínimo 1 e no máximo 1. 1,1, certinho. Então, até aqui a gente cumpriu. Vamos para a próxima parte, né? Esses times participam em partidas ou jogos, né? Onde cada jogo ocorre em uma data e um estádio específico. Tá? Ou seja, o que a gente pode tirar até aqui nesse ponto? O que a gente pode tirar de informação dessa primeira frase aqui? Jogos é uma entidade. Jogos são uma entidade. Então, jogos ou partida, né? Tanto faz. Tem uma entidade que tem um atributo que é o quê? A data. A data do jogo, né? E o estádio onde aconteceu. Aqui, nessa primeira frase, dá para tirar mais uma informação ainda. Ó, esses times participam em partidas onde cada jogo ocorre em um estádio específico e uma data específica. O que mais a gente pode tirar de informação aqui? Tem um relacionamento do time para as partidas. Exatamente isso. A gente tem um relacionamento de time com a partida.
Um time participa em uma partida. E vamos pegar as nossas cardinalidades. Um time pode participar no mínimo em quantas partidas? No mínimo 1 e no máximo N. Mínimo 1, máximo N, certinho. Agora, uma partida envolve quantos times? No mínimo 2, no máximo 2 também. 2 e 2, certinho. Um jogo sempre são 2 times. No mínimo e no máximo. Então tá certo. Beleza, então vamos continuar a frase aqui. É necessário gravar para cada partida qual foi o resultado, qual o time que ganhou, o nome dos jogadores que fizeram gols, o nome dos jogadores que tomaram cartão amarelo, o nome dos jogadores que tomaram cartão vermelho, número de faltas cometidas por cada time, número de chutes a gol de cada time e o percentual de posse de bola de cada time. Tá, então aqui a gente vai ver algumas outras coisas, né? Então, resultado. Então, o jogo vai ter um resultado. É um atributo. O jogo teve um resultado. Tá? Qual o time que ganhou? Então, vai ter um vencedor. O time vai ter um resultado, vai ter um vencedor. O nome dos jogadores que fizeram gols. Aqui vai entrar uma outra questão. Ó, o nome dos jogadores que fizeram gol. Então, onde é que tem isso? Tá no... A gente não tem aqui uma entidade jogador? Sim. Então, o que, que significa que um jogador fez gol em um jogo? Tem um relacionamento do jogador para os jogos. Exatamente, né? Então, a gente vai ter um relacionamento de um jogador que joga um jogador vai jogar em um jogo. Um jogador pode jogar no mínimo em quantos jogos e no máximo em quantos jogos? No mínimo 1 e no máximo N também. Um jogador é obrigado a jogar num jogo? Não. Por exemplo, tu vai ter uma Libertadores. Todos os 22 jogadores vão jogar? Não. Não, né? Então, Então, o mínimo é zero. Mínimo 0. Nem todos os jogadores do time jogam nas partidas. Máximo N, daí certinho. Agora, um jogo vai ter a participação de no mínimo quantos jogadores? No mínimo 22. No mínimo 22, né? Mas a gente não precisa colocar necessariamente 22. Nós vamos colocar máximo o N, né? N mesmo. Eu ia dizer, porque pode ser mais que 22 se tiver substituição, né? Numa mesma partida pode ter mais de 22 jogadores com as substituições, né? Então a gente viu aqui, ó, o nome dos jogadores que fizeram gols.
Então, um jogador, quando joga em um jogo, ele pode ter um gol. Então, o gol vai ser um atributo do relacionamento. Por quê? Gol. Então, por quê? Olha, o jogador, vamos, sei lá, diz o nome de um jogador aí que vocês conhecem. Cristiano Ronaldo. Beleza, o Cristiano Ronaldo vai jogar um jogo que vai ser lá. Ele é do Real Madrid ainda, nem sei. Ele vai estar num jogo. Então, ele vai fazer o gol nunca está associado ao jogador, né? Ele está associado à partida que ele jogou, né? Então, é uma ligação do Cristiano Ronaldo com uma partida específica, onde pode acontecer um gol dele, né? Então, é uma conexão aqui, do relacionamento. É quando aquele jogador joga, ele pode marcar um gol. Tá? A gente pode botar aqui também, ou outra, uma forma melhor ainda, eu acho que de representar, a gente pode botar aqui, tá? O tipo, horário do gol, né? O horário exato que foi feito o gol. Se foi feito, né? A gente vai aparecer aqui. Nome dos jogadores que tomaram cartão amarelo, tomaram cartão vermelho. Então, aqui, mesma coisa. Amarelo. Vermelho. Ou seja, né? Um jogador, quando joga em uma partida, ele pode fazer um gol, ele pode tomar um cartão amarelo, ele pode tomar um cartão vermelho. E aqui vai ficar marcado, então, se aquele jogador tomou cartão amarelo, sim ou não, se tomou cartão vermelho, sim ou não, se fez gol, qual que é o horário que ele fez gol. Deu para entender, pessoal? Sim. Sim, professor. Só que agora vai ficar uma dúvida aqui para vocês. E se um jogador fizer mais de um gol numa partida, como é que vai ficar? Como é que a gente vai registrar isso? Vai circular o círculo de novo. Vou botar multivalorado. Isso. Tá, então beleza. Então vamos pegar aqui. Tirar esse texto do meio. Botamos então aqui que pode ter mais de um gol, né? Mais de um horário que foi feito o gol. Perfeito. Resolveu esse problema. Número de faltas cometidas por cada time. Então, ó, tá vendo aqui, ó, número de faltas cometidas é por cada time, não é do jogador. Então, vai ter um número aqui, ó. O time, quando participa num jogo, vai ter um número de faltas. Número de faltas, número de chutes a gol. Chutes a gol, porque isso são do time uma partida, né? Cada time vai ter isso. Percentual de posse de bola.
Beleza. Deu para entender até aqui? Deu. Sim. Tá. Sim, professor. O campeonato vai ser realizado anualmente e em cada edição desse campeonato, a tabela da edição considera que cada vitória de um time vale 3 pontos, cada empate vale 1, cada derrota vale 0, e os times são organizados de maneira decrescente pelo número de pontos, tá? Então aqui a gente vai ter uma informação que a gente pode tirar. Então qual seria... Aqui não está bem claro no meu texto, tá? Mas o que imagina assim? Vamos pegar num campeonato. A gente está modelando aqui como é que funciona o banco de dados, sei lá, do Campeonato Brasileiro. São sempre os mesmos times que jogam no Campeonato Brasileiro? Não. Não, né? Por que não? Porque eles são rebaixados. São os rebaixados, ou seja, um time não joga num campeonato permanente, ele joga numa edição do campeonato. Ele joga, por exemplo, o campeonato de 2020 é diferente do campeonato de 2021, porque não são os mesmos times. Então a gente vai ter aqui, ó, que cada edição tem um ano. E agora a gente vai ter que um time participa em uma edição. Uma edição pode ter no mínimo quantos times e no máximo quantos times? No mínimo 20 e no máximo 20 também. Tá, 20 e 20. Pode botar assim. Mas também, pessoal, uma outra forma de explicar até. Tu pode botar bem específico, mínimo 20, máximo 20, mas tu também pode colocar 1 e N, que dá na mesma. Porque pro banco de dados, ter 1 e N aqui não muda nada em botar tipo 20 e 20. Tu só precisa saber se o mínimo é 0 ou 1 e se o máximo é 1 ou N. A gente só precisa saber isso, tá? Não precisa colocar necessariamente o número exato. Vamos colocar então aqui um IN só para sinalizar. Opa. Então, um time pode participar em quantas edições de campeonato? Da edição, quer dizer. No mínimo 1 e no máximo N também. Por exemplo, o Flamengo pode participar 2020, 2021, 2022, pode participar em várias edições diferentes. Né? Então, agora aqui tem outra informação importante. Então, aqui, ó, a tabela aqui, ó, um time, né, vai ter que cada vitória vale 3 pontos e cada derrota vale 0 e cada empate vale 1. Então, o que isso significa? Que nessa edição, a gente controla os pontos, né? A gente vai ter aqui o quê? A edição vai ter jogos, né? Por exemplo, porque um jogo, ele sempre vai ser de uma edição do campeonato. Vamos botar a cardinalidade. Uma edição do campeonato vai ter quantos jogos? No mínimo 1 e no máximo N também. Beleza.
Um jogo é de quantas edições de campeonato? Um jogo pertence a quantos campeonatos? No mínimo um e no máximo um. Exatamente. Então, beleza. Agora, o que eu vou saber, né? Também, outra informação. Né? O time vai participar de um jogo, né? Então, ele vai ter chutes a gol, posse de bola, essas coisas, mas também vai ter outra informação que a gente viu aqui, que foi o quê? Pontos. Quantos pontos ele fez nessa partida. Então, olha, o time, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, Flamengo e Grêmio. Flamengo, porque é o time que o pessoal daqui normalmente torce mais, Grêmio, porque é um time bom, melhor que os outros. Aí. Beleza, então vai ter um jogo do time, do Grêmio e do Flamengo. Então, vai ter uma conexão. O Grêmio vai participar do jogo, o Flamengo vai participar do jogo. Para cada uma dessas participações, eu vou guardar quantos pontos foram feitos, quantos chutes a gol, quantas faltas e qual foi a posse de bola. Então, a gente vai gravar isso para os dois times para essa partida. Essa partida vai ser de uma edição do campeonato. Então, como eu tenho esse relacionamento, depois eu vou poder ver, por exemplo, na edição de 2020, quais foram os jogos, quais foram os pontos de todos os jogos de cada time. Então, isso aqui representa, então, o que a gente vai ter. Então, a nossa edição, no final, vai ter um campeão, baseado nisso. Então, esse aqui seria o exemplo do diagrama para esse texto aqui especificamente. Mas deu para entender como fazer esses diagramas? Sim. Eu ia dizer, o pessoal aí que tá... Tem um pessoal que ainda não está falando, ele não falou bastante, muita coisa. Conseguiu entender bem? Sim, professor. Tipo, a ideia é assim, a gente sempre vai lendo os textos e vai construindo, então, os diagramas. Então, vamos dar uma olhada aqui nos diagramas que vocês fizeram. A Francisca tem aqui o diagrama. Então, time, fez uma data de fundação, nome, cidade, estado e estágio. Aqui não é estágio de estágio probatório, estádio, né? Estádio de futebol. Mas está certinho. Então, criou a entidade certa, com os atributos corretos. Fez certinho também o relacionamento com os jogadores. Os jogadores estão com seus atributos corretos, tá? E botou que os times participam em jogos. Então, tudo que tu fez aqui tá certo. Só que faltou coisas do texto ainda, né? Por exemplo, não botou as conexões dos jogos com os jogadores, dos times com as edições. Então, a parte do diagrama que tu fez está bem certa. Então, tudo que tu fez está certo, mas faltou coisas. Tá? Então, tudo que tu fez está bem certinho. As cardinalidades, os atributos, está tudo certo. Só que faltou terminar. Ele não está completo. No caso aqui do Renan, botou, então, time, estádio, estado, da função, nome e cidade, certinho. O time possui 11 jogadores, 22 jogadores, certinho, os jogadores estão certos, os atributos. Um time participa em um campeonato, tá certo. Aqui tu já se perdeu um pouquinho, né, de colocar... Atributo é sempre uma característica. Imagina assim, um atributo é uma coluna de uma tabela. Por exemplo, nome, estado, data de fundação, nome da cidade. Entende? Um atributo é sempre uma informação. Então, é uma informação que tem um valor. Então, por exemplo, a cada derrota o time perde 3 pontos. Como é que qual seria o valor para esse atributo? Consegue imaginar?
Como é que tu preencheria uma tabela com essa coluna? Então aqui, nessa... Consegui Oi? pensar, não. É que não tem Consegui como. pensar, não. Justamente, tu colocou trechos do texto aqui, mas eles não refletem atributos. Isso eram informações de como o campeonato funciona, mas não eram atributos. Isso daqui não são atributos. Então, tu criou certinho a entidade, criou certinho o relacionamento, mas não fez certos atributos. Os atributos aqui não estão certos. Esses não são atributos que a gente pode ter. Porque eles têm funcionalidade, eles têm lógica aqui. Um atributo é só um valor numérico para alguma coisa. Tá? Então, esses atributos não estão certos. Agora, o nome do campeonato, tá? O campeonato tem um nome, tá certo. Um campeonato tem uma edição, essa edição ser o ano, tá certo. Agora, um campeonato ter uma tabela também, a gente não tem como colocar tabela numa linha, dar um valor para uma tabela. Então, esses dois atributos estão certos. Todos esses outros aqui, não. Teria que apagar esses atributos aqui. O time participa em jogos, tá certinho. O jogo vai ter uma data, o estádio, o resultado da partida, o vencedor, jogadores que marcaram gol. Aqui, justamente, jogadores que marcaram gol. Não é um relacionamento de jogador com jogo? Fazer gol não Sim. é algo que conecta jogador com o jogo? Então, justamente, aqui não está certo. Aqui tu pode substituir isso por um relacionamento. Então, de jogo com o jogador. Mesma coisa essas outras aqui. Jogador que recebeu o cartão. Então, jogador é uma coisa que existe. Então, é uma conexão de jogo com o jogador. Então, tudo isso daqui são informações de relacionamento. Não são atributos. Então, de maneira geral, o teu diagrama está mais completo. Tá bem... Tu botou quase tudo certo. Mas os atributos tu se perdeu um pouquinho. Mas se tu for ver, por exemplo, na nota, na tua correção, eu justamente valorizei que tu fez uns 90% certo. Tá bem bom o diagrama. Só que ele tem algumas partes ali tu meio que se perdeu nos atributos. O da Francisca, por exemplo, tá bem, tudo que ela fez tá certo, mas ela fez menos coisas que tu. Então ela não errou nada nos atributos, mas ela faltou colocar coisas. E tu já colocou coisas demais que não faziam sentido. Mas também, os dois são bons exemplos de diagramas. São diagramas que estavam bem legais. Deixa eu ver até outros diagramas que a gente teve. Vou pegar da Jamile aqui. Não, não é essa a imagem. O da Jamile está na mistura dos dois. Tá, realmente também tem os elementos assim que estavam lá no da Francisca, também está bem certinha, mas os atributos também botou os mesmos atributos de jogadores tomarem cartão, jogadores fazerem gol, que ao invés de ser atributos, significariam que tem um relacionamento de partida com o jogador. E esse relacionamento que vai ter essas informações. Então, mesma coisa. Também foi um diagrama super bom, só que teve algumas coisas aqui que poderia estar mais correto. Então, poderia estar melhor. Mas também foi um diagrama muito bem feito. Mas deu para entender agora, fazendo junto, conseguiriam melhorar o diagrama de vocês? Sim. Então, a ideia que a gente vai ter justamente é a gente ver como criar nossos diagramas, né? Então, vamos lá. Questão 8. Vamos pegar aqui e criar um novo slide para mostrar como fazer do zero, para vocês entenderem. Depois a gente discute as respostas. Então, um berçário deseja informatizar suas operações. Quando um bebê nasce, algumas informações são armazenadas sobre ele. Vamos primeiro olhar aqui.
O berçário deseja informatizar suas operações. Tem algo que a gente pode tirar dessa frase? Não, acho que não. Não. Nada. Isso só está dizendo, a gente vai criar um banco de dados para um berçário. Só isso. Não tem nada que a gente pode tirar daqui. Beleza. Quando um bebê nasce, algumas informações são armazenadas sobre ele, tais como nome, data de nascimento, peso, altura, a mãe desse bebê e o médico que fez seu parto. A gente pode tirar alguma informação dessa frase? Sim. O que é? O bebê é uma entidade. O bebê é uma É, o bebê. entidade. Então, perfeito. Então, vamos pegar aqui. Bebê. Bebê é uma entidade. Quais são os atributos de bebê? Tem um nome, Altura, peso, data de nascimento, peso de nascimento, altura. Beleza. Então, vamos olhar aqui. Vamos pegar exatamente isso que está ali. Então, todo bebê tem o quê? Nome, peso, altura, data de nascimento, data, data de nascimento, a mãe e o médico. Aqui eu vou dar uma dica para você sobre como fazer, né? Então, aqui, ó, mãe e médico. Ele fala que a mãe é uma informação do bebê e que o médico também é uma informação do bebê, né? O médico que fez o parto. Vou botar, então, conectar aqui. Ele está falando que tudo isso é informação do bebê, né? Todo bebê tem um nome, uma data de nascimento, um peso, altura, uma mãe e um médico que fez seu parto. Ele está dizendo que tudo isso é informação do bebê. Então a gente coloca tudo como atributo inicialmente. Beleza. Então aqui, a gente coloca a mãe e o médico também. Só que daí então vamos continuar. Para as mães, o berçário deseja manter um controle, guardando informações como nome, endereço e telefone e data de nascimento. Então, o que a gente pode tirar de informação aqui? A mãe é uma entidade também. A mãe é uma entidade também. Então, vamos botar aqui. Mãe. Por que a mãe é uma entidade? Ela tem atributo. Porque tem atributo, perfeito. Então, toda mãe vai ter o quê? Um nome, endereço, telefone, data de nascimento também.
aqui daí agora, o que eu quero que vocês façam, né, tipo, para uma dica para vocês, para ficar mais fácil de entender, para vocês não precisar ler o texto inteiro, justamente vão fazendo por frases, que nem eu estou fazendo aqui. Só que agora o que vocês vão se dar em conta, né? Tipo, aqui ele está falando, olha, o bebê tem um nome, uma data de nascimento, um peso, uma altura, uma mãe e um médico. Então ele está falando que o bebê tem uma mãe. E depois a gente continuou e viu que a mãe é uma entidade. Então, se o bebê tem uma mãe e a mãe é uma entidade, o que isso significa? Tem um relacionamento. Então, exatamente. Então, a gente viu que apaga esse atributo e isso vira um relacionamento. Porque se a mãe é uma entidade, então eu posso ter aqui uma mãe tem bebês. Então, eu vou pegar aqui um númerozinho. Uma mãe pode ter no mínimo quantos bebês e no máximo quantos bebês? No mínimo 1 e no máximo N. Isso. Perfeito. Um bebê pode ter quantas mães? No mínimo 1 e no máximo 1. Perfeito. Então, certinho, modelamos até essa parte aqui. Para os médicos, é importante saber CRM, nome, telefone, celular e especialidade. O que a gente pode tirar de informação aqui? O médico é uma O entidade. médico é entidade. Exatamente, o médico também é uma entidade. Médico. O médico tem o quê? CRM, nome. Médico tem um nome. Tem um CRM, que é o Cadastro Regional de Medicina, né? É o número que comprova que ele é um médico. Um telefone celular. Um telefone. E uma especialidade. E a mesma coisa aqui. Ó, se o bebê tem um médico que fez o parto, e médico é uma entidade, o que a gente pode deduzir? E pessoal? Ele tem um relacionamento. Tem relacionamento também. Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Então, o médico faz parto dos bebês. Então, aqui a gente vai apagar esse relacionamento, esse atributo, quer dizer, e transformar num relacionamento. E vamos botar a cardinalidade aqui. Eu poderia colocar só um relacionamento para juntar os três? Pode, até eu vou discutir depois as respostas de alguns de vocês. Só que justamente eu quis fazer diferente já para explicar. Então, o bebê tem o parto feito por quantos médicos? No mínimo 1 e no máximo N. Um médico faz o parto de quantos bebês? No mínimo 1 e no máximo N também. Perfeito. Certinho aqui. Então, com isso, a gente concluiu o nosso texto. Tá? Então, olha aqui. Uma mãe tem relacionamento com o bebê tem relacionamento com o médico. Então, essa é a resposta do jeito que eu fiz, tá? Teve pessoas que fizeram o relacionamento, vamos pegar aqui, acho que foi o Renan até aqui, fez um relacionamento ternário, né?
Ele criou um relacionamento que conecta os três. Então, olha, qual que é a diferença desse meu pro do Renan? Eu criei que o bebê tem um relacionamento com a mãe e o bebê tem um relacionamento com o médico que fez o parto. A mãe não tem um relacionamento com o médico. Eu não criei aqui uma forma que diz que a mãe tem um relacionamento com o médico. Por quê? Porque no meu texto aqui, eu disse que o quê? Que as informações da mãe e do médico diz respeito ao bebê. Mas isso é desse texto. Só que a tua compreensão foi que um parto é um evento que envolve um bebê, uma mãe e um médico. Que também é correto. Tu criou que o parto é uma conexão das três entidades. Que não existe um parto que não tenha os três. Então, tu entendeu isso de uma forma diferente. E as duas formas estão corretas. Só que essa forma que tu fez é um pouquinho mais complexa. Justamente porque a gente tem que pensar nas cardinalidades num formato de pares. Por exemplo, como é que tu sabe as cardinalidades aqui? Como é que tu sabe que aqui tem um IN no bebê? Qual foi a tua lógica para ter colocado um IN aqui, nesse local? Eu acho que eu coloquei a cardinalidade do médico e com o bebê. Pois é, mas não é a cardinalidade do médico com o bebê. A gente tem que olhar por pares, então, nesse caso aqui. Por exemplo, um par, por exemplo, um médico e uma mãe, ao mesmo tempo, né? Esse médico e essa mãe vão se conectar com quantos bebês? No mínimo um e no máximo N. Exatamente. Um par de médico e uma mãe vão se conectar com no mínimo um, no máximo N bebês. Agora, um par de bebê e médico vão se conectar com quantas mães? Só o bebê vai se relacionar. Não, o médico também. Tu tá falando que ser parto envolve os três. Tu tá falando que um bebê e um médico vão se relacionar com uma mãe. Então, No mínimo um e no máximo N, então. No máximo um, né? O mesmo bebê e o mesmo médico vão estar conectados com uma única mãe. Isso. Tá? E a mesma coisa aqui. Um par de bebê com uma mãe vão estar conectados com quantos médicos? No mínimo um e no máximo N. Isso. Então tá bem certo. O jeito que tu fez está totalmente correto. Só que pode ver que é um pouquinho mais complexo, né? Porque tu tem que analisar por pares as cardinalidades. Então, como tu tem um relacionamento entre três entidades, os numerozinhos vai ser sempre em relação ao par que está no lado oposto. Por exemplo, médico para esses dois, bebê para esses dois, mãe para esses dois. Deu para entender? Sim. Mas as duas respostas, essa daqui e essa que tu fez, também respondem. Só que essa daqui é mais simples de entender. Só isso. Mas as duas estão totalmente corretas. Justamente, às vezes a gente tem mais de uma forma de resolver o mesmo problema. E as duas formas estão corretas. Então, vamos olhar aqui. Aqui, a Francisca meio que separou e criou dois diagramas separados, né? O bebê conectando com a mãe, está totalmente certo. Só que aqui criou uma entidade funcionário e médico pertencendo aos funcionários e enfermeiros, que essas partes aqui não estão conectadas e não estavam escritas lá no nosso texto. Então, se tivesse essas informações de funcionários, de enfermeiros, poderia estar certo, mas mesmo assim, teria que ter conexão entre esses dois diagramas. Tu fez dois diagramas separados para partes do mesmo programa.
Então, isso não poderia acontecer. Então, o teu está um pouquinho incompleto. Por exemplo, tu fez mais coisas do que pedia aqui, só que não conectou as duas. Mas conseguiu entender agora com a correção como é que fazer? Nem sei se ainda ela está aqui, Francisca. Não, nem está mais aqui. Vamos ver então a Jamile. A Jamile fez a mesma relacionamento ali do Renan. Também está bem certo. Mas alguém quer ver a sua versão? Vamos ver aqui o Johan. Que está aqui. O Johan. Ó, o Johan fez do mesmo jeito que eu. O Johan fez o relacionamento, ó, bebê com o médico, bebê com a mãe. Bem certinha a cardinalidade, tudo certinho. Botou até a borda dupla no telefone. Isso daqui não estava no enunciado, mas não está incorreto. Tu falou que, olha, um médico pode ter mais de um número de telefone, que pode ser uma verdade. Eu não pedi isso especificamente, mas tu entendeu que o médico pode ter mais de um número de telefone por causa dos exemplos que a gente fez em outras questões. Tá correto. E tu botou aqui que o endereço, que uma mãe pode ter mais de um endereço e que o endereço é composto. Então, isso daqui não é verdade. Uma mãe só vai ter um endereço. Tu não precisaria ter essa borda dupla aqui. Uma borda simples seria suficiente. E o endereço ser composto por uma cidade, rua e estado, tá certinho. Então, o Johan fez mais parecido com a versão que eu fiz e também tá correto. Então, tem duas versões diferentes que estão totalmente corretas, que foram feitas. Professor, Oi. um atributo pode ter atributos também? É que isso, lembra que a gente viu lá no início que tem um atributo multivalorado e um atributo composto. Não é que o atributo tem atributos. É que um endereço não é uma coisa só. Um endereço é uma combinação de uma cidade, uma rua e um estado. Ele está dizendo isso daqui. Ele está dizendo que o endereço é composto. Qual que é a vantagem e desvantagem, tá? Vamos pegar aqui a tua resposta. Tu pegou aqui. Tu fez que a mãe tem um endereço, né? Tu tá dizendo que aqui a mãe tem um endereço. E nesse endereço, tu vai ter um textão grande. Por exemplo, vai ter, sei lá, uma rua Coronel Luiz Gomes, número 1500, Centro, Lábrea, CEP 69830, Amazonas. Tu tá dizendo que o endereço é tudo isso. E o endereço é esse texto inteiro, né? Tu tá falando isso, que esse endereço é esse texto inteiro. Tudo isso conforme o endereço. Ele não, ele já quebrou. Ele está falando o endereço é várias pequenas partes. O endereço é uma cidade, uma rua e um estado. Qual que é a vantagem da forma que o Johan fez? Imagina depois eu quero ver uma pesquisa no meu banco de dados e eu quero saber quais são os bairros que têm mais partes, que têm mais mães. Eu posso fazer pesquisar quais são as mães por um bairro específico, por uma cidade específica. Eu quero ver qual a cidade tem a maior taxa de natalidade do Amazonas. Então eu posso pesquisar. Eu vou ver a quantidade de vezes que cada cidade aparece. No teu jeito não daria para fazer isso, porque vai estar cidade, rua, bairro, tudo junto num lugar só. Então seria bem mais difícil responder essa pergunta. Deu para entender? Tanto é que a recomendação... Deu para entender sim, professor. Deu para entender. A recomendação é sempre tentar fazer desse jeito aqui. A recomendação é sempre tentar fazer dessa forma, porque justamente depois isso vai permitir
mais liberdade de pesquisa. Eu posso ver quais são o nome das mães de todas eu quero saber quais são o nome das mães da cidade de Lábrea. Eu quero saber quais são as mães que são do estado do Rio de Janeiro. Então, tu pode fazer pesquisas mais refinadas, pesquisas mais precisas, se tu faz eles separadinhos. Não são todos os campos que vai permitir isso. Por exemplo, nome, tu também pode fazer. Poderiam imaginar que o nome vai ser composto por primeiro nome. Vou pegar aqui. Primeiro nome. E sobrenome, né? Deixa eu ver alguém entrou. Beleza. Então, qual que é a vantagem agora desse jeito aqui que eu fiz no coisa do Johan? Agora a mãe tem um nome. E eu posso separar o nome da mãe pelo um primeiro nome e um sobrenome. Então, eu posso, por exemplo, fazer uma pesquisa. Eu quero saber quantos filhos pessoas da família Rodrigues tiveram. Entende? Tu pode pesquisar, então, direto pelo sobrenome. Só que aí que tá, justamente essa questão não vai ser uma grande vantagem, necessariamente, né? Porque é interessante eu saber o sobrenome e o nome separado, ou fazer pesquisas apenas pelo sobrenome da pessoa? Depende. Depende, exatamente. Para algumas coisas sim, para outras coisas não. Nesse caso aqui, não sei. Quem sabe sim, quem sabe não. Mas agora, endereço, já normalmente sim. Normalmente é interessante eu saber a cidade que uma coisa aconteceu. Por exemplo, eu tive mais partos em Lábrea ou eu tive mais partos em Canutama? Qual é a taxa de natalidade dessas duas cidades? Ela é diferente? Então eu quero saber coisas de cada cidade. Aí é interessante eu ter essa separação. Ok, pessoal? Deu para entender certinho? Sim, professor. Sim. Ficou mais claro agora como fazer esses desenhos? Com certeza. Com certeza. Tá, então, pessoal, agora a gente não vai ter tempo de terminar já. Falta 5 minutinhos. Então, não vou nem começar o próximo exercício ainda, que é a questão 9, que é bem longuinha, bem extensa, né? A gente vai continuar, então, na nossa próxima aula fazendo essa correção. Então, eu queria deixar aberto agora no final para vocês fazerem comentários, né? Dúvidas que ficaram ainda, se ainda tem alguma dúvida quanto a esse conteúdo que passou, se tem alguma sugestão do que vocês querem que seja feito agora para o próximo bimestre.